segredo enterrado. História de terror ao som de chuva. Meu nome é Carlos e moro em um tranquilo bairro residencial de Curitiba. O que começou como um dia comum se transformou em uma jornada tensa através das sombras que podem espreitar até mesmo nas esquinas mais movimentadas de São Paulo. Eu estava em minha rotina usual, esperando na parada de ônibus na Avenida Paulista, perto de uma das entradas do metrô. Era uma área sempre cheia, um lugar onde me sentia seguro, entre a multidão de rostos apressados. Naquela manhã, enquanto verificava e-mails no meu celular, percebi uma figura do outro lado da rua, vestindo um casaco vermelho chamativo. Ela estava parada, não mexendo em um celular, não lendo um livro, apenas me olhando. Seus olhos eram como faróis fixados em mim, causando um desconforto crescente. Tentei me convencer de que era coincidência, talvez ela estivesse apenas distraída, mas o instinto me dizia que havia algo mais. Quando meu ônibus chegou, entrei rapidamente, escolhendo um assento ao lado da janela, parte de mim esperando ver aquela figura desaparecer. Porém, ao olhar para fora enquanto o ônibus iniciava sua rota, vi com um choque crescente que ela tinha começado a seguir o ônibus. Seu passo era rápido, determinado, e seus olhos nunca deixavam de me seguir através da janela. Com o coração acelerado, observei enquanto ela mantinha o ritmo com o ônibus, mesmo quando acelerava. A cada parada, meu estômago se retorcia, esperando vê-la entrar e confrontar-me, mas ela apenas seguia do lado de fora. A situação era surreal, como se eu estivesse em um filme de suspense, mas o medo era visceral e inteiramente real. Depois de cerca de 15 minutos, que pareceram uma eternidade, ela parou. Ficou simplesmente parada na calçada, me observando enquanto o ônibus se distanciava. Sua expressão era um enigma, carregada de uma emoção que eu não conseguia decifrar. E então, ela desapareceu de vista. Quando cheguei ao trabalho, a experiência me deixou tão perturbado que mal consegui me concentrar. Contei a alguns colegas sobre o ocorrido, buscando algum conselho, ou talvez apenas a segurança que vem com compartilhar um medo. A preocupação deles apenas reforçou minha própria, e juntos chegamos à conclusão de que eu deveria tomar medidas mais sérias. Naquela noite, minha decisão de descobrir mais sobre minha perseguidora me levou de volta à mesma parada de ônibus, no mesmo horário. Desta vez, ela não estava lá, o que de alguma forma não foi um alívio, mas um aprofundamento do mistério e da tensão que eu sentia. Chegando em casa, o envelope que encontrei sob minha porta apenas adicionou uma camada de terror à situação. A foto de mim, esperando na parada de ônibus, tirada sem meu conhecimento, e a mensagem ameaçadora no verso eram claras. Alguém estava observando cada passo meu, alguém que sabia onde eu morava. Nos dias seguintes, instalei câmeras de segurança em meu apartamento, mudei minha rotina e informei a polícia, que começou a investigar o caso. Ainda não sei quem ela era, ou o que realmente queria, mas essa experiência me transformou. Agora, cada sombra é motivo de suspeita, e cada desconhecido na rua pode ser mais do que aparenta. Rastros na noite. Relato real de terror no metrô. Meu nome é Henrique e moro no Rio de Janeiro, uma cidade tão cheia de vida quanto de mistérios não contados. O que aconteceu comigo numa noite após o trabalho transformou minha visão habitual de um simples trajeto para casa em uma história que ainda me faz olhar por cima do ombro. Era uma noite de quinta-feira e eu havia ficado até tarde no escritório, finalizando um projeto urgente. Quando finalmente saí, as ruas já estavam menos movimentadas e o ar da noite trazia um frescor que contrastava com o calor do dia. Dirigi-me à estação de metrô mais próxima, entrando no último trem da linha 2, que me levaria de volta ao meu bairro. O vagão estava quase vazio, exceto por uma mulher sentada no outro extremo e um homem que entrou e sentou-se algumas cadeiras à minha frente. Ele usava um capuz, o que dificultava ver seu rosto, mas algo em sua postura me fez sentir uma inquietação imediata. Tentei ignorar, focando na música que tocava em meus fones de ouvido, mas uma sensação desconfortável de estar sendo observado persistia. Na terceira parada após minha entrada, a mulher desceu, deixando apenas eu e o homem no vagão.
Foi quando comecei a ouvir o som de alguém digitando mensagens rapidamente. Curioso e um tanto apreensivo, tirei um dos fones e pude ouvir claramente, apesar do som do trem em movimento. O homem estava enviando áudios, mas o que ele dizia era perturbador. Estou no trem com ele agora, não vai demorar muito. Está tudo pronto. Meu coração disparou. O medo me fez pensar em descer na próxima estação, mas algo me dizia que isso poderia piorar as coisas. Eu não sabia se ele falava de mim ou se era apenas uma coincidência, mas eu não queria arriscar. Decidi então mudar de lugar, me movendo para mais perto da cabine do condutor, onde me sentiria mais seguro. À medida que me movia, o homem levantou a cabeça e nossos olhares se encontraram. Seus olhos eram frios, calculistas, e não havia dúvida de que ele notara minha inquietação. Meu coração batia tão forte que eu podia quase ouvir seu eco no vagão silencioso. Quando finalmente cheguei à minha estação, saí do trem o mais rápido que pude, olhando para trás para ver se o homem me seguia. Ele não saiu do trem, mas seu olhar me seguiu enquanto o trem partia, uma ameaça silenciosa que parecia atravessar a distância entre nós. Ao chegar em casa, a sensação de segurança foi demorada a voltar. Nos dias seguintes, evitei usar o metrô, preferindo ônibus ou mesmo táxis, apesar do custo adicional. Compartilhei minha experiência com amigos e familiares, alguns dos quais sugeriram que talvez o homem estivesse envolvido em algo ilegal e que eu inadvertidamente me tornara uma testemunha de algo perigoso. Essa noite no metrô me ensinou o valor da vigilância e me fez questionar quão seguros realmente estamos, mesmo em situações cotidianas. Agora, sempre me certifico de estar atento ao meu redor. Um lembrete de que a realidade às vezes pode ser mais assustadora do que qualquer história de terror. O segredo do apartamento 404. Relato real de terror em um novo começo. Meu nome é Juliana e recentemente me mudei para um apartamento em um bairro tranquilo de Porto Alegre. Tudo parecia perfeito no início. O apartamento era espaçoso, o preço estava dentro do orçamento e os vizinhos pareciam amigáveis. No entanto, o que começou como um novo capítulo empolgante na minha vida, logo se transformou em um mistério sombrio que desafiou minha percepção da realidade. Nos primeiros dias após a mudança, notei pequenos acontecimentos estranhos. Objetos que eu tinha certeza de ter colocado em um lugar apareciam em outro, e às vezes ouvia ruídos de passos quando não havia mais ninguém em casa. Inicialmente, atribuí isso ao estresse da mudança e à minha imaginação. A situação começou a escalar quando, uma noite, acordei com o som de alguém sussurrando no corredor fora do meu quarto. Levantei-me, pensando que talvez alguém tivesse entrado no apartamento, mas quando cheguei lá, não havia ninguém. No entanto, o sussurro continuou, parecendo vir das paredes. Decidida a entender o que estava acontecendo, comecei a investigar a história do apartamento. Conversando com o síndico, descobri que o apartamento 404, o meu novo lar, estava vazio há anos antes de eu me mudar. O antigo morador, um senhor idoso, havia desaparecido sem deixar rastros, e desde então, rumores sobre o apartamento ser amaldiçoado circulavam entre os moradores. Intrigada e um pouco assustada, continuei minha busca por respostas. Uma noite, enquanto os sussurros pareciam particularmente altos, segui o som até um armário no corredor. Dentro dele, encontrei uma pequena porta que levava a um espaço oculto atrás das paredes do apartamento. Armada com uma lanterna, entrei no espaço apertado, onde encontrei um diário empoeirado. O diário pertencia ao antigo morador, e nele ele escrevia sobre sentir-se observado, sobre ouvir vozes que ninguém mais podia ouvir, e sobre sua crescente paranoia. As últimas entradas eram frenéticas e confusas, sugerindo que ele acreditava que havia algo escondido nas paredes do apartamento, algo que ele precisava encontrar. Armada com essa nova informação, chamei a polícia, que realizou uma inspeção mais aprofundada. Dentro das paredes, além do espaço onde encontrei o diário, eles descobriram uma antiga câmara escondida, contendo pertences pessoais de várias pessoas.
sugerindo atividades criminosas ligadas ao desaparecimento do senhor e possivelmente de outros. A revelação abalou a comunidade do prédio e lançou luz sobre os mistérios do apartamento 404. Após a investigação, decidi me mudar, incapaz de ignorar a história sombria do meu breve lar. A experiência me deixou com uma profunda desconfiança em relação ao desconhecido e um lembrete de que, por trás de fachadas normais, podem se esconder segredos profundos e obscuros.